preparamos, tanto eu quanto o professor Jonatas, de Geografia e Ciências, uma bela exposição para vocês, com algo que eu tenho certeza que muitos nunca viram. Tá? Então, é uma exposição sobre rochas e minerais. Não é, professor Jonatas? E eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque nós temos coisas muito legais aqui, pedras preciosas, os minerais. Nós aprendemos na aula aqui mineral, aprendemos pedra e aprendemos rochas. Nós vamos falar tudo isso, rocha magmática, nós vamos falar sobre rocha metamórfica, nós vamos falar tudo aqui nessa aula. Então fica ligado aí, de acordo com o seu livro didático. Vou passar para vocês uns slides, vai acompanhar e vou mostrar pecinha por pecinha aqui, né? Essa, por exemplo, a pirita, olha que legal, ela brilha, ó. Fica ligado aí na nossa transmissão que vocês vão ver, beleza? Até mais. Tchau. Olá, aluninho, tudo bem? Vamos então destrinchar esse assunto: minerais, rochas, pedras preciosas. Fica muito atento aí que vai ser muito legal, tá? Vou multiplicar minha tela para vocês. Vamos lá, multiplicando tela. Acompanhe comigo. Bom, tá aí a aula compartilhada então com a professora Cláudia, né? Muito legal vai ser essa exposição de rochas. Então, muita atenção aí. Bom, primeiramente nós temos que saber então qual é a diferença entre rocha, mineral e pedra, né? Então eu coloquei aí para vocês numa ordem. Vou começar por pedra. Pedra é um nome popular. É um fragmento, né? Ele não tem finalidade de estudo. É um nome popular, beleza? Mas quando eu chamo atenção para nome popular, então daqui a pouco eu vou falar sobre pedras preciosas. É isso que nós temos que aprender nessa aula. Mas antes de tudo, nós temos que saber que tudo isso que nós estamos falando é um mineral. A definição está aí: minerais são compostos químicos inorgânicos que, quando agrupados, dão origem a diferentes tipos de rochas, né? Então, os minerais são compostos por químicos inorgânicos formados naturalmente e apresentam uma estrutura molecular bem definida. Então, mineral mais mineral mais mineral mais mineral forma o quê? Uma rocha, né? Rocha é um agregado sólido que ocorre naturalmente e é constituído por um ou mais minerais. A camada externa sólida da Terra, conhecida por litosfera, é constituída por rochas. Então, né, nós já explanamos isso em aula, né? Então, mineral, do mineral forma-se a rocha, né? Pode ser um único mineral, pode ser um conjunto de minerais que forma a rocha. A pedra é o nome popular, tá? Nesse sentido, nós temos 3 tipos de rochas. A rocha ígnea ou magmática, né? E para a gente entender melhor isso aí, eu coloquei o Magmar, um Pokémon de fogo, né? Para quem assiste aí a série de Pokémons, principalmente a primeira jornada do Ash, então você está vendo aí, né, esse Pokémon. A ideia desse Pokémon é a mesma dessa rocha. Qual que é, né? Formam-se basicamente em razão da solidificação da lava que chega à superfície terrestre pela atividade vulcânica, ou então pela solidificação do magma no interior da Terra como um basalto. Então você olha, né, o Magmar, na ideia do Pokémon, o que acontece? Ele está sempre perto do quê? De um vulcão, né? Então nós temos aí o magma. O que acontece? Quando o vulcão vai expelindo, né? O magma subiu, saiu para fora, virou lava. Pronto. E essa lava se solidifica. O que acontece, né? Ela estátua. Parou ali, né? Então, nós criamos a rocha ígnea. Ela resfriou e aí nós temos o exemplo do basalto, do adesito, do riolito, o gabbro, o diorito, o granito, que é tão popular entre nós. Beleza? O próximo aí é a rocha metamórfica. E aí eu trouxe para vocês um Pokémon e um personagem
do jogo Clash of Clans, né? O Pokémon também é um jogo e o Clash of Clans também. O Pokémon também é uma minissérie, né? E o Clash também, né? Que acaba passando no jogo. Então, nós temos aí rochas metamórficas. O que é? Uma rocha que se transforma em outra rocha. Olha só. Formam-se de rochas que, quando submetidas à variação de temperatura e pressão, têm seus minerais alterados. Assim, as rochas ígneas ou magmáticas e as sedimentares podem ser alteradas e se transformar em rochas metamórficas, como o mármore e o granito, por exemplo. Beleza? Então aí são exemplos de rocha metamórfica, certo? Nós temos aí, né, exemplo, o mármore, o xisto, filito, o quartzito, o gneiss. Muito legal entender. Uma rocha que se originou de outra rocha. Temos também as rochas sedimentares, né? O que são essas rochas? Aí eu coloquei dois pokémons, o Sandshrew e o Sandslash, né? Basicamente, essa rocha ela vai sendo formada por camadas que foi sendo construída ao longo de muitos anos, né? E restos, né, de animais. Olha só o que diz aí, ó. São formadas pela compactação de sedimentos provenientes de outras rochas e também restos de animais e vegetais. A ideia do Sandshrew e do Sandslash. Os sedimentos que desprendem das rochas depositam-se principalmente nas partes mais baixas do relevo, formando camadas que, ao longo do tempo, são compactadas por novas camadas. Então vai formando camadas e camadas, né? Ó, em razão da pressão exercida pelo peso das camadas superiores, as porções mais profundas de sedimentos passam por transformações, originando novas rochas, como o siltito ou o calcário. E aí ele dá um exemplo, né? O argilito, o calcário, o carvão, o conglomerado, o arenito, a areia, o alitite. Então, todas essas rochas, né, foram formadas dessa forma aí. Essas definições é do livro da Sistema Trilhas da FTD, beleza? Bom, aí tem um exemplo, né, de rocha sedimentar. Olha lá, ó, parece um monte de camadas, né? Parece até que foi pintada, né? Bom, agora eu vou colocar um videozinho que é muito importante aí para o aprendizado. Vamos lá, acompanha comigo aí. O relevo da superfície terrestre é constantemente transformado pelos agentes endógenos, como o vulcanismo e a movimentação das placas tectônicas, e também pelos agentes exógenos, cuja atividade contínua e prolongada modela a paisagem. Exemplo disso são as ações da água, inclusive a da chuva e do gelo, responsáveis por alguns tipos de erosão. As geleiras, um dos principais agentes exógenos, formam-se em regiões montanhosas ou em áreas polares. O gelo, bem como a água gerada por seu derretimento, deslocam grande quantidade de sedimentos da superfície que podem quebrar as rochas, formando vales em forma de U ou fiordes quando próximo ao mar. A erosão fluvial provoca o deslocamento de toneladas de sedimentos ao longo do curso dos rios. No alto curso de um rio, mais próximo à nascente, a erosão fluvial é mais intensa e pode originar desfiladeiros ou cânions. No curso médio, os sedimentos são decantados e dão origem a grandes planícies sedimentares, nas quais os rios podem descrever várias curvas, os meandros. Na foz, os sedimentos trazidos pelas águas dos rios são depositados, formando deltas e estuários. Em geral, os estuários são áreas propícias à proliferação de várias espécies animais e vegetais, por conta do acúmulo de nutrientes transportados pelas correntes fluviais. Nos oceanos, o choque das ondas provoca grande erosão das costas litorâneas. Com a ação contínua das ondas, os paredões rochosos dos litorais são desgastados
e formam-se então as falésias. Os materiais oriundos dos processos erosivos e transportados pelas correntes marítimas são depositados nas costas baixas, originando as praias. O vento é um importante agente erosivo. Ele transporta continuamente partículas finas de areia para novos locais de concentração, formando as dunas costeiras. Em outras regiões, o vento provoca o desgaste das rochas, pois as partículas que ele carrega se chocam contra elas, modelando-as. As chuvas provocam erosão mais intensa em terrenos desprovidos de cobertura vegetal. Enxurradas transportam a terra com a ajuda da força da gravidade. Os materiais que desmoronam podem originar novas formas de relevo. Em razão do desmoronamento de terra causado pelas chuvas intensas em encostas, diversas regiões ocupadas irregularmente são decretadas áreas de risco para a população local. Muito bem. Então, voltando aqui ao assunto, né? Você viu o quanto é importante entender sobre rochas, né? Bom, nesse sentido aí, ainda multiplicando minha tela para vocês, bom, vimos a importância disso. Então, acompanha aí agora, para quem conhece, né? O jogo do Clash of Clans e o Clash Royale, né? Que trabalha com gemas. Mas o que é a gema, né, professor? A gema é uma pedra preciosa, né? Não tem valor? Você não compra isso, né, no jogo? Então, a ideia é comprar gemas. Só que essa gema aí é virtual, né? Isso que é legal. Alguém teve a ideia de criar uma gema virtual, né? Por quê? Porque ela tem valor, né? Olha lá. O que é uma gema? Então vamos para a definição. Uma gema ou pedra preciosa é um mineral que, quando lapidado ou polido, é colecionável ou usável para adorno pessoal. Geralmente vendidos em joalherias, né? É mais para o adorno pessoal mesmo. Certas gemas, embora valiosas e bonitas, não são suficientemente duras ou são demasiadamente frágeis para serem usadas em joias, mas são exibidas em museus e procuradas por colecionadores. Então tem gente que coleciona isso. Só que gemas, né, nem todas têm um valor excessivo, né? Mas como que é geralmente escalonado isso? Temos aí a escala de Mohs. Essa escala, ela mostra o nível de dureza desses minerais, né? Então, no primeiro nível eu tenho o talco, depois eu tenho o gesso, o calcite, o fluorite, o apatite no quinto nível, e assim vai até o nível 10, que é o máximo, né? Que risca vidro mesmo, é duro, né? Nós temos aí o diamante, né? E assim vai. Olha que legal, né? Saber disso. E quanto mais duro for, mais valor tem. Vocês estão me entendendo? E isso que é legal saber. Então, existe, né, formas de medir isso, instrumentos para isso, né? Mas é uma ideia. Joalheria tem bastante para ver isso aí, tá? Tem gente que coleciona esses minerais. Como vocês sabem, a diferença entre minério e mineral, né? Minério é um mineral, mas nem todo mineral é um minério. Essa é a verdade. Porque o minério é aquilo que tem valor comercial. Só que essa história também é um pouco relativa, né? Porque acaba tudo tendo valor. Essa é a verdade. Então, podemos chamar tudo de minério, professor? Não. Vamos chamar tudo de mineral, né? E o minério a gente classifica aí como ouro, a prata, o cobre e assim vai. Beleza? Bom, tem gente que coleciona, que começa com umas coleções bem assim sucintas, né? Essas coleções são de uma maneira assim bem devagarzinho, né? Vamos dizer assim. E a hora que vê, tá colecionando pedras preciosas. Olha aí esse armário que está sendo postado para vocês aí, cheio de pedras preciosas, né? Nesse sentido, eu coloquei algumas para vocês aí. Gemas. O que são gemas? Ela não tem mais que 4 centímetros. Não tem mais que isso. Raramente será mais do que isso. Então é uma pedrinha preciosa,
Por isso que eu estou chamando de pedra, porque ela é popular. Está no mercado, é comercial, tá? As gemas de origem natural são resultados da combinação aleatória e sem interferência humana de elementos químicos, certo? Então, o que ela precisa ser? Lapidada, né? Ela precisa ser lapidada para ficar assim, ó, bonita. Então, tem exemplo aí da esmeralda, do diamante, da turmalina. A esmeralda, geralmente encontrada aqui no Brasil, tem no Jalapão, né, na região do Tocantins ali. O diamante, a turmalina, ó, coloquei para vocês. Onde encontrar, né? Você não precisa sair procurando. A maior fonte de esmeralda do mundo é a Colômbia. Pois o Brasil, a Rússia, Zimbábue na África, Afeganistão no Oriente Médio. O diamante você pode encontrar, né, em Botsuana, na África, na Rússia, na República Democrática do Congo, na Austrália, no Brasil. A turmalina você pode encontrar na Namíbia, Brasil, Estados Unidos, na Rússia, Mianmar, no Sri Lanka, Índia, Madagascar, né? Esses são exemplos. Olha, dá uma olhada nesses rubi. Coisa linda de se ver, né? Então nós temos aí, ó, o rubi, né? Pode ser encontrado no Sri Lanka, em Mianmar, Tailândia, né? Tudo tem valor comercial, isso aí, né? É um minério que tem valor comercial. Então nós temos aí, ó, a ametista, que é encontrada também no Sri Lanka, na Tailândia, no Brasil, Mianmar, certo? Tem o coral, a pedra âmbar, né? Encontrada coral na Tailândia, na Austrália, nas Filipinas, né? No sudeste da Ásia, ali naquela região. O âmbar na Lituânia, na Letônia, na Estônia, no mar glacial, podemos encontrar ele também, certo? Tem aí o marfim já é diferente, né? É uma pedra natural orgânica. Aí você vai nas presas de um elefante, por exemplo, né? Olha lá, o marfim é uma substância sólida, branca e lisa, obtida principalmente por presas dos elefantes. Por muitos anos foi usado para fazer teclas de piano, pentes, cabos de faca e sombrinhas. Caríssimo. Bolas de bilhar e outros objetos. Também era esculpido para dar origem a joias e objetos de arte. Lindo, né? Temos aí a pérola. As pérolas são encontradas geralmente em mares, né? Geralmente é isso. As pérolas de melhor qualidade encontram-se no Golfo Pérsico, pérola do Oriente. Existe também produção na Índia, em Sri Lanka. Dá para produzir, né? Produzir as conchas, né? Que fala. E ela acaba produzindo aí as pérolas, né? E aí acaba fazendo aquele colar bonito, né? A mulherada deve estar amando essa aula, né? E aí, ó, a pérola de Biwa, pérola de Mabi, tem bastante, né, dessas gemas. Olha lá, ó, pérola Solcia, que é do Mar do Sul, essas pérolas lindas, olha que coisa linda, pérola de Tahiti, né? Nós temos aí as gemas sintéticas. Agora essas são criadas em laboratórios, bem diferente, né? Parece de verdade, mas não é. Talvez, né, em algumas situações ela acaba sendo mais cara do que a própria gema em si. Por quê? Porque demandou muito serviço, muitos elementos químicos para chegar né, nessa imagem parecida, né, para enganar a pessoa. Essa é a verdade, né? Falando, nossa, que anel bonito, mas é sintético. E a gente sabe, né, que tem aí os vendedores de bijuteria para todo lado, né? Então, tá aí, ó, os diamantes, né? E as esmeraldas, o rubi e tudo mais, né? Bom, temos as gemas artificiais também, por exemplo, a zircônia cúbica, parece um diamante, a fabulita, né? As gemas reconstituídas, a turquesa, o lápis lazuli, o âmbar, como coloquei para vocês, o topázio irradiado, o citrino, gemas tratadas, né? E gemas realçadas com óleo para brilhar mais ainda. Ó, um exemplo aí da esmeralda, certo? Olha lá, ó. Tem também a esmeralda revestida, né? Toda trabalhada e tudo mais, né? Vai dinheiro. Tem aí, ó, os metais nobres, né? Que são ouro, prata, platina. A gente pode chamar de quê? Nós podemos chamar de minério, né? Minério, porque tem valor comercial. E que valor, né? A gente sabe. E aí tem mais metais, o paládio, o ródio, né? Nós temos as pedras ornamentais, né? Os minerais decorativos, ágata, sodalita,
Olha lá, o quartzo rosa, a malaquita, o alabastro trabalhado. Olha essa, isso aí, ó, é pra pôr no banheiro. Olha que coisa linda, né? Muitas pedras ornamentais. Tem também, né, os mármores que se utiliza aí para todo lugar. O mármore é uma rocha metamórfica originada do calcário. O mármore também é muito utilizado na construção. Também é atrativo no comércio de rochas ornamentais, pois dependendo da composição química do mármore, pode ter texturas diferentes. Olha que legal. Tem mármore de todo jeito, né? Escuro, claro, verde, e aí vai, né? Esses aí são uns exemplos para vocês. Temos os granitos, né? Que é um tipo de rocha magmática, né? Aquela do magmar, né? Que se solidificou e virou isso aí, ó. Enquanto seus grãos não metamórficos são constituídos por quartzos e outros minerais, o granito é muito utilizado na construção civil por ser uma pedra dura e resistente. Uma de suas principais características é ser muito compacto, o que torna um bom material em obras, né? E, para finalizar, nós temos aí as rochas ornamentais, a ardósia, né? Geralmente colocada em piso. A ardósia é uma rocha metamórfica, que se transformou de outras. Né? Metamorfose, metamórfica, formada pela transformação da argila sob pressão e temperatura, endurecida de finas lamelas. É mais, pessoal, para vocês conhecerem, tá bom? Então vou mudar aqui para vocês, ó. Vamos lá. Agora eu vou falar de pedras, mais ou menos os seixos. Seixos são pedrinhas pequenininhas, também não tem mais que 4 centímetros. Geralmente é isso aí, ó. Uma seleção de seixos de gema polidos por abrasão em um tambor cilíndrico. O seixo tem o maior tem 4 centímetros de comprimento. Então, são pedrinhas bonitinhas, lindinhas, fofas, né? Essas pedras são muito legais, tem gente que coleciona. Então tá aí, ó, na ordem, número 1, a turquesa, a hematita, a gris cola, que amanhã nós vamos mostrar para vocês pessoalmente, vai ser muito legal, muitas dessas pedras aí. Aí eu vou chamar a atenção para essa aqui, ó, número 8, a pirita. Ela brilha, brilha, brilha. O que ela parece? Ouro, e é conhecida como o ouro dos tolos, né? Nós temos aí a sugilita, a malaquita, o quartzo, a oblicina, o rubi, a ágata, o jaspe, o ametista, a ágata azul e o lápis lazuli. Tudo isso vai ser apresentado para vocês aí, né, em pequenas amostras, beleza? E aí já está preparado para vocês essas amostras, está lá exposto desta forma no laboratório do colégio. Olha lá, ó, que vai ser nos próximos dias, certo? Olha que legal! Ó, uma peça de cada vez. Olha só. Olha aí. Se preparem que vai ser muito legal mesmo essa exposição para vocês, tá? Bom, e para finalizar, nós temos aí os fósseis. O que são fósseis, professor? Os fósseis são vestígios de organismos, animais e vegetais, muito antigos que foram preservados com o passar dos anos por meio de processos naturais. São considerados fósseis os restos que apresentam mais de 11 mil anos, ou seja, na época geológica do Holoceno, na era Cenozoica, que se iniciou após a última era glacial, cerca de 11 milhões e meio de anos, né? Que se estende até o presente. E aí, ó, nós vamos apresentar para vocês esse fóssil aí de um peixe. Olha só que legal. Ele ficou ali, ó, anos. E nós vamos mostrar isso aí para vocês pessoalmente, presencialmente, beleza? Vai ser muito legal mesmo. O que eu peço para vocês é que não percam, porque vocês vão ver o quanto vai ser importante prestar atenção nisso aí. Tchau para vocês.